colocar em pé. Vamos estar lendo apenas 2 versículos da palavra do Senhor, no livro de 1 Reis. Você que tem a sua Bíblia, poderá abri-la no livro de 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus, versículo 21 e 24. Maravilhoso Deus. Desde o início do culto nós já temos sentido a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor tem falado também já sobre esse tema. Nós ouvimos aqui através do servo de Deus falando sobre a reparação do altar. E se fôssemos embora já iríamos abençoados, Mas vamos ver que o Senhor tem mais alguma coisa, algo para acrescentar nesta noite para a glória de Deus. 1 Reis 18, versículo 21, que diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Versículo 24 diz: Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus trata neste assunto sobre a vida de um povo. A vida de um povo que era chamado o povo do Senhor. O povo a qual Elias estava se retratando ali, estava falando, estava lidando, é com um povo que era considerado o Israel de Deus. Era um povo considerado propriedade exclusiva de Deus, nação eleita do Senhor. Ou seja, era o povo do Senhor, era a casa favorita de Deus. Mas essa casa favorita, este povo adquirido, que era o povo de Deus, a nação eleita, a propriedade exclusiva do Senhor, estava desviando-se do propósito de Deus, estava se desviando-se da verdadeira adoração a Deus. E por isso houve no coração de Deus, através do profeta Elias, de trazer a restauração do altar para aquela nação, a nação de Israel. Naquele tempo, no tempo do profeta Elias, quem era o rei? Era o rei Acabe. E o rei Acabe, que era de Israel, de repente ele fez uma aliança com os sidônios, fez uma aliança com o rei dos sidônios e casou-se com uma mulher idólatra que chamava-se Jezabel. Essa mulher, ela era idólatra, ela era sacerdotisa de um Deus que tinha o nome do próprio pai dela, que o pai de Jezabel se chamava Et-Baal. E eles adoravam a um Deus que se chamava Baal. E quando Acabe vem e traz essa mulher para a nação de Israel como esposa e traz para ser rainha do povo de Israel, ele traz também todo esse tipo de adoração a ídolos. Adoração a ídolos, a uma nação que só sabia adorar ao Senhor, só sabia e tinha aprendido a adorar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora de repente começa-se uma adoração, começa-se a levantar-se ídolos, começa-se a fazer-se ídolos para Baal. Começa a se levantar altares para Baal. E de repente Elias diz alguma coisa não
está certa. Nós não podemos continuar desta forma, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele não vai aceitar que o povo dele continue cocheando entre dois pensamentos, adorando a esse Deus estrangeiro, esse Deus com letra minúscula, esse Deus que não era Deus, mas que era feito por obra de mãos de homens. E ele diz: algo não está certo, precisa ser mudado. E então o Senhor toma a vida de Elias, e agora Elias fala com Acabe e diz: reúne o povo, reúne este povo, porque hoje nós saberemos quem é o Deus verdadeiro. Se for Baal, nós vamos servir a Baal, mas se for Jeová, todo o povo e toda a nação terá que servir ao Deus Jeová. Aleluia! E vocês já conhecem a história, eu não vou entrar em pormenores aqui sobre a história, porque nós já viemos de várias vezes e várias pregações que já mencionou sobre a questão do sacrifício. Aí então de repente chega Elias e faz esse desafio. Vamos ver aqui hoje, quem será o Deus? Quem é Deus deste povo? Será que vai ser Baal? Com seus 850 profetas? Entre os profetas de Azera e os profetas de Baal? Será que vai ser Baal? Será que é ele que vai responder? Ou será que Deus irá responder? E aí então ele convidou todo aquele povo, todos aqueles profetas de Baal, para que eles clamassem a Baal. E eles começaram a clamar. E eles começaram a clamar em voz alta. E quanto mais eles clamavam, mais Elias falava: clame mais alto. Talvez ele esteja viajando. Talvez Baal está muito atarefado. Ele pode estar viajando. Clame um pouquinho mais alto, né? Quem sabe ele não ouviu, porque ele está num sono muito pesado. E para ele acordar, vocês vão ter que gritar mais alto. E aqueles profetas de Baal, aqueles sacerdotes, começavam a clamar em alta voz, e nada de Deus, do Deus Baal responder, e nada realmente de terem resposta. E quando chegou na hora da oferenda da tarde, às 3 da tarde, aí então ele falou: agora chega, pessoal, agora chega. Vocês já clamaram, vocês já até se esfacelaram, vocês já até se automutilaram, derramando sangue para ver se Baal ouvia. Então agora chegai-vos a mim. E aí toda a congregação, todo aquele povo chegou-se a Elias. E aí então Elias falou: vamos ver agora. Agora chegou a minha hora. Chegou a hora de eu oferecer um altar ao Senhor. Aquele povo ofereceu o altar a Baal, e Baal não respondeu. Por que será que Baal não respondeu? Porque Baal não é Deus. Aí de repente chega ele e olha para o altar. Talvez eu tenha necessidade de um pouquinho de água. E então ele olha para o altar. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. E quando ele olha para aquele altar, ele vê que tem algo errado naquele altar. Ele fala: mas como que pode o altar estar dessa forma? Como estava o altar? O altar estava quebrado. O altar estava em ruínas. E ele disse: como poderei eu oferecer algo ao Senhor com o altar todo desordenado, com o altar todo fora do lugar, né? Como pode, com essa sujeira terrível, totalmente desprezado esse altar, como eu poderei oferecer aqui um sacrifício a Deus e Ele responder, se esse altar está dessa forma, todo desconcertado? E então o Senhor usa o profeta Elias. Ele fala: não, primeiro eu vou reparar esse altar. Em primeiro lugar eu vou colocar em ordem este altar, para depois eu colocar o holocausto, ou seja, colocar
o sacrifício, colocar ali o bezerro para oferecer a Deus a oferta. Glórias a Deus. Então ele começou a fazer todo um trabalho de restauração e pediu para que viesse pedras, e colocou pedras ali conforme a ordem certinha, de acordo com cada tribo de Israel, cada nome das tribos de Israel. Eram 12 tribos, assim, foram 12 pedras que foram trazidas ali. Então foi trazido lenha e tudo mais, e ali ficou pronto o altar. Novamente estava tudo limpo. E no momento em que estava tudo em ordem, tudo limpo, quando ele começou a orar e falou: Senhor, faça o teu nome conhecido nesta nação, e que saibam que tu és o Deus verdadeiro. Aleluia. E no momento em que ele disse: para que saibam que tu és o único Deus verdadeiro, ele estava falando de seu fogo do céu. Ele não precisou terminar de orar, ele não precisou ficar clamando, ele não precisou ficar gritando, ele não precisou fazer coisas para chamar a atenção de Deus, porque o altar estava preparado, o altar estava em ordem. Aleluia. E Deus se agradou daquele altar. Não importava mais o que ele ia pedir, não importava o que ele ia falar, palavras que ele ia dizer, porque antes mesmo de sair a palavra da sua boca, o Senhor já conhecia o desejo do seu coração, e assim ele fez e cumpriu. Aleluia. Glórias ao Senhor. E o que isso traz para nós hoje? Nós somos o altar do Senhor, amém? Glórias a Deus. Dentro do nosso coração aqui arde o fogo do Espírito Santo de Deus. Dentro do nosso coração existe um altar, e é nossa obrigação estar cuidando desse altar. Assim como o profeta Elias cuidava do altar de uma forma coletiva, assim como o profeta Elias fez com que toda a nação se chegasse a Deus e conhecessem o Deus verdadeiro, assim também nós precisamos, dentro do nosso coração, exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus. Mas muitas vezes o que acontece para essa geração, para essa nação, muitas vezes o que tem acontecido em muitas igrejas, com muitos evangélicos, com muitos que se dizem cristãos, é que ao mesmo tempo que erguem o templo a Deus Jeová, eles também erguem um altar para Baal. Ao mesmo tempo em que constroem um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao lado desse altar, eles constroem um outro altar para o Deus Baal. Nos nossos dias hoje, Baal, o Deus Baal, significa o Deus desse século, significa o mundanismo na vida do cristão, significa o mundo com seus prazeres, com seus desejos mundanos, com suas vaidades, com o pecado. E muitas vezes o que acontecia era o quê? Que estava o povo de Israel cocheando entre dois pensamentos, achando que agradaria a Deus e também agradaria a Baal. Agradaria a Deus, mas também agradaria a Jezabel, profetisa de Baal. Agradaria a Deus para tentar agradar a Acabe, mas também agradaria a Baal para tentar agradar a rainha Jezabel. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E se ele um dia disse que Israel é propriedade exclusiva dele, ele jamais vai dividir a sua glória com ninguém. Ele jamais vai aceitar que Israel seja uma nação idólatra, que Israel se dobre diante de outros deuses. Assim também nós, como sendo Israel de Deus, como sendo o altar do Senhor, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Eu agrado
Baal, fazendo somente a minha vontade, porque as minhas preocupações é o que importa, o dia a dia é que importa, o dinheiro é que importa, o meu trabalho é que importa. Mas se sobrar um tempinho, então eu saio aqui desse perímetro e vou para o outro altar. E agora eu estou nesse outro altar que se chama altar de Jeová. E assim eu tento dividir a glória do Senhor como sendo espiritual, servo de Deus, e como sendo mundano, como sendo profano, como sendo adorador de Baal, como sendo pessoas conformadas com este mundo, conformadas com essa geração, conformadas com a ideologia do mundo. E muitas vezes nós nos encontramos neste muro. E se nós estivermos num muro, em cima do muro, jamais chegaremos a lugar algum. Se nós estamos em cima do muro, significa que não estamos nem de um lado e nem do outro. O Senhor quer ver posicionamento. O Senhor quer ver a sua igreja se levantar e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, mundo. Em primeiro lugar é a vontade do Senhor, que diminua eu cada dia mais, e que o Senhor cresça e apareça na minha vida. Eu sou o teu instrumento, Senhor. Faz de mim a tua vontade. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, para ser feito a tua vontade. Glórias a Deus. E sabe o que acontece? É que muitas vezes a igreja nos últimos dias, ela quer negociar com Deus. Ela tenta de todas as formas negociar com Deus. É o Deus do entretenimento, Baal. No horário de culto, de adoração a Deus, eu estou no altar de Baal. Entretenimento, cinema, shoppings, fazendo só a minha vontade. Não, porque eu tenho que passear, eu tenho que curtir. E a adoração de Deus está aqui. O tempo está passando, mas eu estou no altar de Baal. E achando que vou adorar a Deus, e achando que Deus vai receber, e achando que Deus vai dividir a glória dele com essas outras coisas. Hoje o Senhor está dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o mundo é o teu Deus, siga-o. Mas se eu sou o teu Deus, então me siga de todo o teu coração. Porque quando me seguires de todo o teu coração, me encontrareis. Aleluia. O que acontece é que queremos servir a Deus com reservas. Queremos servir a Deus com reservas. Não, mas eu não abro mão disso. Eu não abro mão do meu tempo. Eu não abro mão disso. Não. Durante a semana é o altar Baal. É correria, é ganhar dinheiro, é isso e aquilo outro. No domingo eu me lembro de Deus. Mas de segunda a sábado, correria, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Mas e Deus? Não, Deus espera o domingo. Será que Deus espera o domingo? Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de você. E Ele quer ter um relacionamento com você todos os dias. Não é apenas um dia. Ah, mas eu não vou ter que viver na igreja, agora só viver na igreja, de domingo a domingo só viver na igreja. Não, eu não estou dizendo que você tem que estar aqui todo santo dia, todo minuto, não. Você é um templo, mas você também não pode deixar a casa do Pai deserta. Você não pode achar que é interessante ter intimidade com alguém, mas você nunca vai na casa dessa pessoa. Você diz que é íntimo dessa pessoa, mas você nem conhece a sala da casa dessa pessoa. Como que você vai dizer eu tenho intimidade com Deus, se você não procura conhecer a este Deus? Vai chegar um dia que aquele noivo vai abrir a porta e para as virgens loucas ele vai dizer: nunca te conheci, não vos conheço.
Olha só que tristeza que será para as noivas que ficaram cocheando em dois pensamentos. Para aquelas umas que estavam se preparando para encontrar-se com o Senhor. Hoje a igreja é o exemplo dessa noiva que se prepara, que se atavia para encontrar com Deus. Mas Deus quer ser o centro. Deus não quer ficar no cantinho. Deus não quer ficar ali no cantinho. Ele quer ser o centro da tua vida. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, não nos pertence mais esta vida. Nós entregamos a vida para Deus. E no momento que entregamos a nossa vida para Deus, não vivemos mais para o nosso ego, não vivemos mais para alimentar o nosso ego, mas vivemos para nos esvaziar do ego, esvaziarmos do nosso eu, para que Cristo seja formado em nós, para que a mente de Cristo venha e nós sejamos renovados e sejamos transformados. Glória a Deus. Como eu posso dizer, eu conheço o Senhor, se eu não quero aprender da palavra dele? Eu não quero me prostrar a vir num culto de ensino para aprender um pouquinho mais. Como que eu posso dizer, não, eu conheço o Senhor? Eu conheço, mas será que ele te conhece? Será que ele te conhece? Porque nós precisamos nos fazer conhecidos a Deus. Porque no momento em que ele vier nos buscar, ele vai procurar os fiéis da terra com os olhos como chama de fogo. E ele vai procurar aqueles que tinham essa amizade com ele. Aqueles que o buscavam, Senhor, eu sou o João, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu sou o Joãozinho. É assim, chega no outro dia, Senhor, aqui está o Joãozinho, Senhor. Ô Senhor, aqui está Mariazinha, Senhor. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, ele vai falar, o João, eu te conheço. Nossa, a gente batia papo de madrugada. Quantas e quantas vezes, nossa, eu precisava dar um recado, eu usei o próprio profeta, pastor, na terça-feira para te exortar. Lembra aquele dia? Lembro. Então, foi eu que usei o pastor para trazer aquela exortação para você ficar mais forte. Eu lembro de você, Joãozinho. Aí, de repente, vai chegar a outra. Senhor, você lembra de mim? Você me conhece? Ele vai dizer quando? Eu não me lembro dos cultos de orações, você conversando comigo. Desculpa, mas eu não me lembro. Quando que você teve amizade comigo? Senhor, mas de vez em quando eu ia no culto, mas eu não consigo me lembrar de eu ter intimidade com você. Eu não consigo me lembrar. Me fala aí, quando? Tudo que eu lembro era que você estava muito preocupado. Você estava tão preocupado que você se esquecia de ir na minha casa. Olha só que analogia legal, interessante. Você estava tão preocupado com as coisas desse mundo que você não tinha tempo para ir na minha casa. E eu falava, vem fazer uma visitinha, vem fazer uma visitinha, tem banquete. E sabe o que acontecia? Sabe o que acontece? A igreja deixa o banquete, a mesa toda cheia de pão, para comer migalhas lá fora. Para comer migalhas lá fora e chorar, sendo que poderia estar chorando aos pés do Senhor, aquele que tem pão para te dar, para alimentar o nosso espírito que está chorando. O nosso espírito tem fome e tem sede de justiça, e o nosso espírito continuamente diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Esse é o desejo do Espírito, mas não, eu quero o altar de Baal. Sabe o que é que aconteceu com aqueles que ficaram e que apostaram no altar de Baal? Vocês conhecem. Aqueles que não, é Baal mesmo, é Baal. Não, tem que ser Baal, porque Deus exige muito, Deus é muito difícil. Esse negócio de ir na igreja sempre, esse negócio de estar em culto de oração, esse negócio de estar meditando na palavra, meu Deus, mas que coisa difícil.
social, eu prefiro dar um passeio. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. E quanto mais o Senhor se aproxima, mais a noiva de Cristo está dormindo. Ela se mostra dormente. Mas aqui estão os profetas de Deus que se levantam. E o Senhor, Ele tem apostado nessa geração. Que se levante uma geração para gritar o nome dEle e dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Como aconteceu ali quando Elias, Deus fez descer o fogo, lambeu o altar, até as pedras o fogo lambeu, até as pedras, porque Deus aceitou tanto aquele sacrifício, que Ele lambeu até as pedras, tudo, a água, tudo. E aquele povo não teve outra coisa a não ser se dobrar diante de Deus. Deixaram todos os baalins da vida, deixaram as ilusões de lado, deixaram o eu de lado, tiraram suas máscaras e se prostraram diante do Deus Todo-Poderoso e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias levou eles até o rio, eu não me lembro o nome do rio aqui, mas levou até ali e matou todos aqueles que eram servos de Baal, para provar que só o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Mas hoje a igreja caminha e as idolatrias, elas vêm com roupagens diferentes, né? Hoje nós estamos vivendo um mundo em que a igreja enamora-se com a idolatria. Ela se enamora com Baal e não sabe que está se enamorando com o Deus deste século, com o Deus deste mundo. E aí o que acontece? Aí vem tristeza, vem melancolia, aí vem depressões, aí vem angústias profundas na alma, aí vem tribulação, aí vem perturbação do diabo, perturbações terríveis na alma, e você não sabe por que conflito atrás de conflito, mas é porque muitas vezes os pés daqueles que é para estar buscando a casa de paz, buscam a casa de guerra lá fora, pegam a guerra e levam para dentro dos seus próprios lares. É uma situação difícil, mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou levantar um exército de pacificador, que vai se levantar e vai sentir desejo, um desejo ardente de estar buscando paz na casa de paz, de estar buscando pão na casa de pão, para depois distribuir aos famintos lá fora. Aleluia. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E sabe onde que Ele nasceu? Em Betlehem, Belém de Judá, que significa casa de pão. O próprio pão vivo nasceu num lugar chamado Casa de Pão, numa cidadezinha chamada Casa de Pão. E aquele pão vivo nasceu naquela cidadezinha ali chamada Casa do Pão, porque tudo já foi preparado por Deus para a vinda do Messias. E aí então nasce o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo, na casa de pão. E sabe o que Ele faz? Se levanta da casa do pão e vai para Betânia, Betani, que significa casa da pobreza. Sabe o que Ele foi fazer lá na casa da pobreza? Distribuir o pão vivo para aqueles que eram necessitados de alma, necessitados do Deus, necessitados de salvação, aqueles que estavam carentes, pobres de espírito, precisando de um Deus Todo-Poderoso nas suas vidas, aqueles que já estavam cansados de serem escravos de Satanás, cansados de viverem acorrentados
Aleluia. E o Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sabe por que você não tem esperança? Sabe por que o teu coração ainda não está queimando? Porque você ainda não tem Deus como exclusividade. No momento que você tem Deus como exclusividade, as coisas vão começar a mudar. Faça um teste. Faz um teste. Senhor, eu vou começar a ceder. Eu vou começar a fazer algumas coisas aqui que eu vou começar a ceder para o Senhor. Vamos ver o que vai acontecer. Eu faço um desafio. Como Elias fez um desafio. Eu te desafio a dar mais tempo para Deus. E ver se a tua vida vai mudar ou não vai. Depois você vai chegar em mim. Se não mudar, você chega em mim e fala assim: missionária Dóris, você estava errada. Nunca mais pegue o microfone, porque depois que eu comecei a dar tempo para Deus, minha vida piorou, se tornou um inferno. Aí você chega em mim e fala isso, porque eu tenho certeza que no momento em que você colocar Deus como prioridade na tua vida, que você mudar os parâmetros, que você começar a consertar o teu altar, o altar espiritual na tua vida, tudo vai mudar. Porque, como diz a ciência, para cada ação existe uma reação. Para cada atitude minha, existe também uma resposta de Deus. Eu não vou receber uma resposta de Deus se eu não estou recebendo até hoje. O meu comportamento não atraiu Deus até agora. O que eu vou fazer? Eu vou continuar com o mesmo comportamento ou eu vou mudar meu comportamento? A partir do momento que eu tomar uma nova posição, Deus tomará uma nova posição e uma nova atitude em relação a você. Quer mudar a tua história? Começa a consertar o teu altar. Coloquemos em pé nesta noite. Aleluia. Hoje o Senhor está te dando poder de filho. Você que não se sente filho de Deus, hoje o Senhor está te dando poder de filho. E sabe como você vai fazer? Você vai fazer igual Gideão. Você vai derrubar os altares de Baal. E vai ser uma bênção na tua vida. Deus vai te dar esse poder, essa autoridade. E você vai começar a derrubar os altares de Baal. E vai levantar uma adoração ao verdadeiro Deus e Todo-Poderoso. E as coisas vão começar a mudar na tua vida. E você vai ver como as coisas vão mudar. Mas você precisa mudar. Não creia que Deus vai fazer algo se você não tomar novas atitudes. Deus está dizendo hoje: mude a tua atitude. E Deus vai mudar a atitude dele em relação a você. Comece a fazer a vontade do Senhor. Não a nós, não a nós. Não ao meu ego, não ao meu superego. Não. Mas ao teu nome, Senhor. Ao nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua vontade. A partir de agora eu vou começar a dar mais ouvido à voz da liderança, à voz do pastor da igreja. Se ele diz que eu tenho que vir, eu vou vir. Se ele diz que eu tenho que ir, eu vou ir. Se ele diz: vamos lá, gente, vamos nos cultos, eu não vou mais deixar a casa do Pai deserta. Eu vou começar a frequentar mais, porque eu quero ter intimidade com Ele. Porque quando Ele raiar nas nuvens de glória, eu quero ouvir Ele chamando meu nome, porque Ele tem intimidade comigo. Porque agora Ele me conhece e eu o conheço também, porque eu me fiz conhecido dEle. Aleluia. Quantos querem se fazer conhecidos do Senhor? Amém? Eu gostaria de chamar à frente você que sentiu o coraçãozinho bater. E você que sente: Senhor, em alguma coisa eu preciso mudar. Mas por favor, Senhor, aumenta a minha fé. Nós vamos estar orando aqui agora. Para você que sente: Senhor, eu tento, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Hoje o Senhor vai aumentar a sua fé. Hoje o Senhor vai vivificar a sua fé. É um dia de recomeço. E você vai recomeçar destruindo os altares de Baal. E vai começar agora a investir nas coisas do céu. Investir em conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Você vai orar com Ele. Você tem que conhecer Ele. E através da palavra
céu. Ah, mas eu não tenho força. Se você começar a vir, Deus vai te dar força. Dá o primeiro passo. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Porque hoje nós vamos estar expulsando toda a cocheadura espiritual, paralisação espiritual, pessoas que não conseguem dar um passo. Eles se levantam, eles querem dar um passo, mas eles não conseguem. Em nome de Jesus, hoje você vai andar para a glória do nome do Senhor. E você vai chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Porque é Ele que vai te guiar. O Senhor é o teu pastor e Ele não te faltará. Amém? Alguém deseja receber a oração? Pode vir à frente. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.